Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 31, 16 de outubro de 1932. A divina vontade de todos os séculos forma um só. Ela simplifica, forma o vazio e forma a natureza divina e seu caminho na vontade humana. O querer divino vai tecendo sempre em minha alma sua vida divina. Com seu doce encanto, a faz crescer, a modela, a alimenta, e com suas asas de luz a cobre, a esconde, a fim de que nenhum sopro de vento a possa prejudicar e possa impedir o crescimento de sua vida em minha alma. Então, o que Deus explicou ontem pra gente na live, né? Que é a vida divina formada na alma. É a palavra encarnada. Jesus, ele é o verbo. É a palavra que se fez carne. Se fez carne em uma humanidade. Então, e formou uma vida divina num ser humano, porque ele é homem e Deus. Então, a palavra que se encarnou. E o que a gente está... O que está aqui na nossa frente, no livro do céu, é a palavra, é o verbo. Só que no livro. Num livro. Num arquivo. A palavra, o verbo está aqui no arquivo, num livro. E aí, a partir do momento que eu leio, que eu dou atenção a essas palavras, elas se tornam carne, na minha carne, na minha humanidade. O verbo se encarna em nós. Como a gente é outro Cristo, né? Ele habita na nossa humanidade. A palavra habita na nossa humanidade, assim como habitou na humanidade de Jesus. Habita na nossa humanidade. A palavra se encarna. A palavra, o livro do céu. As palavras de Deus, a palavra, o verbo. A palavra não é uma palavra, é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa. O verbo que se encarna em nós. Habita na nossa humanidade. Sai aqui dessas páginas frias, né? E fica na nossa alma. É escrito na nossa alma. E essa vida divina é a palavra de Deus. É o conhecimento de Deus. É a verdade. Ele fala, eu sou a verdade. Não é eu tenho a verdade. Eu sou a verdade. Então a verdade é Ele, não é Ele tem a verdade. Ele é a verdade. E essa verdade, essa palavra, o verbo, esse conhecimento se encarna e é transferido para a nossa inteligência que está aqui no nosso corpo.
É a palavra que se encarna. Então, quando fala assim, o querer divino vai tecendo sempre em minha alma, sua vida divina, é o conhecimento. É a palavra que se encarna em nós. É o conhecimento. Sempre cresce, vai tecendo, porque vai revelando mais coisas, mais verdades, mais conhecimento. E aí ele se encarna, ele fala, quem ouve a minha, ele fala na Bíblia, quem ouve a minha palavra e segue, obedece a minha palavra, eu e o Pai vamos habitar nessa pessoa. E ele habita, como foi falado na live, ele habita para continuar falando coisas novas, criando novos céus, novos sóis, que são luzes, conhecimento, verdade, palavras, pensamentos. Então ele habita na nossa alma e cria e fala, né, mais coisas. Então vai tecendo sempre em minha alma a sua vida divina, que é a palavra, que é o conhecimento. Por isso que ele fala tanto de conhecimento no livro do céu. Conhecer é pelo conhecimento que forma o reino da vontade divina na alma. O reino é na alma, cada alma é um reino. E como que esse reino é formado? É o conhecer, é o conhecimento, é a palavra, é a encarnação dessa palavra. Revelada, dita. Aí ele fala, minha palavra é criativa. Cria na alma o que ele está falando. E aí a vida divina se instala na sua alma. E aí a vida divina na sua alma. Porque você vive essa palavra, esse conhecimento vivido, entendido, compreendido. Aí você tem que entender, vai passar na sua inteligência, tem que entender. Com seu doce encanto a faz crescer, a modela, a alimenta, e com suas asas de luz a cobre, a esconde, a fim de que nenhum sopro de vento a possa prejudicar e possa impedir o crescimento de sua vida em minha alma. Oh, se não fosse pela divina vontade, que mais que terna e amorosa mãe me tem em seus braços, coberta com sua luz nas circunstâncias de minha vida, ai de mim, muito dolorosas. Eu não sei o que eu faria, mas sua luz me acalma. O conhecimento, a palavra que sai de Jesus que acalma ela. É o que Jesus fala que acalma a nossa alma, que nos acalma, que estava acalmando ela nessa situação difícil que ela estava passando. Me fortalece e eu sigo em frente. Você fica com o que ele fala e não com o que as pessoas falam. Ó vontade adorável, quanto eu devo te agradecer por um bem tão grande. Eu ofereço a infinitude de você mesmo, de você mesmo querer, do seu mesmo querer, para te agradecer como você merece. Agora, enquanto minha mente se sentia sob sua luz, meu amado Jesus repetindo a sua breve visita à minha alma, disse-me. Então, como foi explicado na escola, ela estava com certeza passando por um momento que os padres, o confessor dela estava questionando a divina vontade. Ela estava passando por uma situação de sofrimento. Provavelmente com essas coisas que eles falam, né? Como foi falado na escola, que Jesus revelou. Falando, exaltando a santidade humana, exaltando a glória da igreja, alguma coisa assim nesse sentido. E falando como assim essa santidade divina é a maior santidade de todas, é a santidade do Criador. Mas e os outros santos? Nenhum santo viveu isso. E Jesus falou com tantos santos, com tantas pessoas que são canonizadas, que estão lá nos altares da igreja. E ele não falou disso, você é a primeira, tipo assim, estava falando alguma coisa nesse sentido. Ou questionando alguma coisa que Jesus falou para ela. E aí ela estava passando por uma circunstância muito dolorosa, mas a luz vem para defender, para acalmar, para fortalecer e ela não desistir. É o que foi falado, né? O querer divino. O querer divino, ó,
faz a vida divina crescer, modela, alimenta, com as suas asas de luz a cobre, a esconde, a fim de que nenhum sopro de vento a possa prejudicar e possa impedir o crescimento de sua vida em minha alma. Então, Deus faz isso com a gente também. Faz essa vida divina, esse conhecimento crescer cada vez mais e nos esconde, protege. Ninguém chega para você falando assim, isso que você está vivendo não pode viver, isso que você está vivendo. Uma pessoa, uma autoridade, assim, uma pessoa que você considera muito, chega em você e fala, isso que você está vivendo não é de Deus. Coloca dúvidas muito grandes assim no seu coração. Então Deus esconde a gente, protege disso. Dá sempre mais luz, mais confirmação. Ele sempre dá cada vez mais confirmação de que é isso mesmo, de que é esse o caminho. Então ele esconde, a fim de que nenhum sopro de vento possa prejudicar e possa impedir o crescimento de sua vida em minha alma. E a gente também. Ele faz de tudo pra gente para aumentar essa vida, alimenta essa vida divina, com mais conhecimento, cada vez mais conhecimento. Então, o que poderia perturbar essa vida divina? Impedir o crescimento dessa vida divina? Perturbações e dúvidas muito grandes. Então, por exemplo, se a gente ficar batendo de porta em porta nas paróquias, pedindo um padre para nos dirigir, por exemplo, e falar o que a gente está vivendo, o padre não conhece o livro do céu. E ele pode falar que isso tudo é uma ilusão, que não existe isso. Como eu falei uma vez com o padre sobre santidade divina, santidade original, a primeira coisa que ele falou, isso não é possível. Não tem como isso acontecer. Então, já cortou logo. Então, não deu abertura. Então, Deus vai protegendo a gente. A divina vontade vai protegendo para não acontecer isso. E eu fosse ficasse insistindo com ele, ou fosse em outro procurando. Então, ia acabar desistindo. Ia ficar com muita dúvida. Porque eles não conhecem como que ele vai falar. Ele não vive. E é o que Jesus falou, né? Não querem entender no trecho que a gente leu essa semana. Não querem entender o que é a diferença no trecho da live ontem. A diferença entre fazer a vontade de Deus e viver com ela. Ele fala, não querem entender. Para entender, tem que viver na vontade divina. Para querer entender, ele falou, não querem entender. Para entender, tem que querer. Então, quando a pessoa não quer entender, ela já está, assim, em oposição à vontade de Deus, porque ele está falando e você não quer entender. Ele falou, não querem entender. Para entender, tem que aderir, tem que corresponder. Então, não querem entender. Não vivem na vontade divina. Então, acabaria impedindo o crescimento da vida divina na sua alma, porque você ia ficar tão perturbada e realmente achando que é uma enganação, é perigoso. Aí Jesus falou, minha filha bendita, como é bonito ver a criatura crescer sob as asas de luz de minha vontade. Ela, envolta nessa luz, não vê, não sente, não toca senão a sua mãe luz que a tem envolvida. E se as criaturas a ferem, a golpeiam, a afligem, sente-se adentrar mais e estreitar-se por seus braços de luz. E responde com um sorriso da luz a quem a quer amargar e ferir, e zombando deles confunde sua perfídia humana. Então, quem vive, ele falando, como é bonito ver a criatura crescer sobre as asas da luz de minha vontade. Você fica só com o que Deus fala, com a luz que vem de Deus, da divina vontade, do fiat divino, do verbo. Você fica ali, crescendo nos braços dessa luz, só envolta nessa luz do que Deus está falando. E não vê, não sente, não toca, senão a sua mãe luz que a tem envolvida. Você fica com o que Deus fala, com a vontade de Deus, com o que Ele revela. E se as criaturas a ferem, a golpeiam, a afligem, sente-se adentrar mais, estreitar mais nos braços dessa luz. Aí você vai mais para Deus ainda.
Fica mais com ele. Se as criaturas vêm te golpear com uma dúvida, falando que o que você está vivendo é uma ilusão, isso não pode, não, isso não é possível. Você adentra mais ainda na luz de Deus, volta para Deus. Ó poder de minha vontade que age, ela escapa de tudo, triunfa sobre tudo, e com sua luz forma seu trono de glória, imperecível na alma que lhe dá a liberdade de agir. Que dá a liberdade de agir. Você deve saber que sua potência é tanta que de todos os séculos forma um só, e seu império se estende por toda parte. E de todos os atos forma um só ato. Os séculos desaparecem diante de seu poder, e todos os atos bons das criaturas não são outra coisa que tantos átomos que unidos formam um só ato, os quais reconhecem seu poder e prostrados a seus pés formam a glória, a adoração das gerações humanas a esta vontade suprema. Você olha para a história e fala, foi tudo Deus. Tudo Deus, tudo se resume à vontade de Deus, tudo que aconteceu na história. Ah, o povo lá de Israel está saindo do Egito. Várias pessoas fizeram atos para chegar naquele momento do povo estar saindo do Egito. Várias pessoas, não foi só Moisés, não foi só através de Moisés. Né, para Moisés chegar onde ele estava, no exato momento, para ele estar lá, Deus usou várias pessoas para Moisés estar lá dentro lá do palácio lá do faraó. Né? Não foi só, tipo assim, Deus usou só Moisés, não, foi várias coisas para chegar até Moisés. Várias pessoas, né? Vários atos, a divina vontade usou várias pessoas para chegar até Moisés. Até aquele ato lá do momento que eles saíram. Moisés foi colocado na cestinha lá no rio. Então, Deus usou de uma pessoa para colocar ele, da mãe dele, né? Para poder colocar ele lá na cestinha. Usou de outra pessoa para pegar ele e colocar ele no palácio. Então, vários atos. Mas a gente olha para a história e isso tudo resume a vontade de Deus. Foi Deus. Foi Deus que fez tudo. Foi Deus. Então, os átomos, os séculos, é muito incrível aqueles que ele falou, né? Os séculos desaparecem diante de seu poder, e todos os atos bons das criaturas não são outra coisa que tantos átomos que unidos formam um só ato, os quais reconhecem seu poder e prostrados a seus pés formam a glória, a adoração das gerações humanas a esta vontade suprema. Então, você une tudo isso e vê. Foi Deus e adora a vontade de Deus. Foi Deus que fez. Não foi Moisés. Não foi a mãe dele. Não foi não sei quem. Foi Deus. Tudo foi Deus que usou o ser humano. Que o instrumento foi o ser humano. Mas foi tudo Deus. Símbolo disso é o Sol, que não é outra coisa que tantos átomos de luz, que unidos formam o Sol que dá luz a toda a Terra. Mas aqueles átomos estão armados de uma potência divina. E cada um contém uma potência maravilhosa, tanto que só com tocar a terra, plantas relatam bens e efeitos maravilhosos, que formam uma vida diferente em cada planta e flor. Assim, os atos das criaturas, ainda que sejam átomos, né, foi um átomo, o ato lá da mãe de Moisés, pegar ele e colocar na cestinha, foi um átomo, foi uma coisinha que ela fez, mas contém a potência maravilhosa da vontade de Deus. Portanto, estão prenhes de admirados efeitos, qual o efeito que gerou, que Deus fez através de Moisés. Tirou o povo do Egito, da escravidão do faraó. Então, aquele ato tão pequenininho que ela fez, ela não tinha consciência na hora que ela estava fazendo que ele ia ser o que ia ser instrumento de Deus para tirar o povo da escravidão. Ela não tinha, era um átomo que ela estava fazendo, um ato pequenininho. Colocou ele na cesta, nem sabia onde ele ia parar. E
Ela não sabia o admirável efeito que isso ia causar, o que Deus tinha de propósito com ele, né? Com a vida dele. O que Deus ia fazer através dele. E o que ele fez também foram átomos que foi se juntando, e a gente olha toda a história da salvação. Os atos das criaturas, ainda que sejam átomos, mas esses atos bons que foi Deus que fez, contêm a potência maravilhosa de minha vontade, portanto estão prenhes de admiráveis efeitos. Então aquele ato ali, tão pequeno, estava grávido, prenho, né? Que é prenho, é de gestação, de tá gestante. Aquele ato estava gestante de um admirável efeito que a gente foi vendo depois, né? Ele ficou lá na casa do faraó, depois toda a história, e chegou no povo de Israel saindo do Egito. O ato é um átomo. Eu estou falando, por exemplo, de Moisés, mas é tudo, tem um monte de coisa, tá? Vários atos bons, vários não, todos os atos bons que as criaturas fizeram foi a vontade de Deus. Foi Deus. Aqui, o que ele falou. Os séculos desaparecem diante de seu poder. E todos os atos bons das criaturas não são outra coisa que tantos átomos que unidos formam um só ato, os quais reconhecem seu poder e prostrados a seus pés formam a glória e a adoração das gerações humanas a esta vontade suprema. Símbolo disso é o Sol, que não é outra coisa que tantos átomos de luz que unidos formam o Sol que dá a luz a toda a Terra. Mas aqueles átomos estão armados de uma potência divina. E cada um contém uma potência maravilhosa, tanto que só com tocar a terra, plantas relatam bens e efeitos maravilhosos que formam a vida diferente em cada planta e flor. Assim, os atos da criatura, ainda que sejam átomos, contêm a potência maravilhosa de minha vontade. Então, quando ele abriu o mar para o povo de Israel passar, ali daquele povo ia sair daquele povo nasceu a mãe de Deus, né? Que ela é de Israel. E nasceu o Salvador. Então, naquele povo que estava ali saindo. Então, tudo tá tudo ligado, né? Tudo ligado. E esse ato, quem fez foi Deus, de abrir o mar. Foi Deus. Não foi Moisés, foi Deus. Assim os atos das criaturas, ainda que sejam átomos, contêm a potência maravilhosa de minha vontade e produz vários efeitos. Quantos efeitos produziu? Que formam uma vida diferente. Você deve saber que quando a criatura se dispõe a fazer um ato em minha vontade, ela arma sua potência e simplifica, forma o vazio e forma a natureza divina na vontade humana. E como triunfadora forma seu caminho na vontade da criatura. E caminha sempre, e só se detém e lhe vem impedido o passo quando o querer humano lhe põe as barreiras com o fazer, não a minha, mas a sua vontade. Mas a divina vontade teve a liberdade de fazer atos em várias pessoas. Todos os atos bons que as criaturas fizeram, foi a divina vontade, foi Deus que fez, com a vontade dele. Então, tudo foi, como foi falado no início do vídeo da escola, né? Incrível que é. O vídeo Jesus já estava falando. Todos vivem sob o império da vontade divina. E mesmo que as pessoas não vivam assim, não vivam no modo constante da divina vontade, mas em certos momentos a vontade divina é apresentada e a criatura fala sim. E várias falaram sim. Não fizeram só atos de vontade humana, todos, mas em algum momento da vida fez um ato de vontade divina. A vontade querida se apresentou e a criatura aderiu. Falou sim para Deus. Como Deus falou com Moisés, e ele fez o que Deus pediu. E teve admiráveis efeitos o que ele fez.
o que Deus fez através dele, o Abraão, Moisés, eu falando do povo do Antigo Testamento, porque é o que tá vindo no meu coração, né? E é o que tava vendo ontem, um filme do Moisés. Filme do Moisés. E aí tudo que Deus fez através nos profetas e na igreja, em toda a história da igreja, todos os atos bons, santos, foi um momento que a vontade querida se apresentou e a criatura falou sim. E o homem falou sim, deixou a vontade divina agir. Aqui, ó, assim, você deve saber que quando a criatura se dispõe a fazer um ato em minha vontade, ela arma sua potência e simplifica, forma o vazio e forma a natureza divina na vontade humana. E como triunfadora, forma seu caminho na vontade da criatura. Todo o ato bom que aconteceu foi que a divina vontade triunfou na vontade humana e fez várias coisas. Então, tudo que os santos fizeram, então, se eles estavam falando para a Luísa dos santos e tudo que os santos fizeram na igreja, aí Jesus está falando, tudo foi a divina vontade que fez. Tudo que foi feito de bom foi a divina vontade que fez, porque eles deram em alguns atos a liberdade. E a divina vontade só se detém e lhe vem um pedido passo quando o querer humano lhe põe as barreiras com o fazer, não a minha, mas a sua vontade. Então, a santidade humana, a pessoa faz a vontade de Deus, obedece às ordens de Deus, mas em alguns momentos faz a própria vontade. Que delito impediu o caminho? O passo a meu querer na vontade da criatura? Nossa, é muito sério, né? Que delito impediu o caminho, o passo a meu querer na vontade da criatura? Por isso criei as criaturas, para me formar tantos caminhos nas vontades humanas. Uau, foi para isso que ele nos criou. Por isso criei as criaturas, esse é o propósito da criação. Para me formar tantos caminhos nas vontades humanas, para poder ter meu caminho contínuo, para nunca parar. E o que ele quer é não só ter esse caminho livre em alguns momentos na vida de cada uma das pessoas, fazer alguns atos na vida de um, aí depois ele vai em outro. Então, ele quer a criatura inteira, constante, ele quer agir constantemente na criatura, em todas as criaturas. Ele quer que aqui na terra seja igual no céu, que é só a vontade dele, a que reina. Foi para isso que ele criou as criaturas, para me formar tantos caminhos nas vontades humanas, para poder ter meu caminho contínuo e, portanto, o meu ato que age nelas. Foi para isso que ele criou as criaturas, para agir nas criaturas. Tudo a ver, né, com o primeiro trecho, com o volume 30:11, que ele falou que o ato, que quem está habituado ao modo querido e ordenado, chama ao modo constante, que é a vontade divina agindo constantemente. É isso que é vida na divina vontade, a vontade divina agindo constantemente em cada ato. Que é o que ele falou aqui. Para isso que eu criei o ser humano, para em cada ato a vontade dele agir na vontade humana. Foi para isso que ele criou. Para poder ter meu caminho contínuo e, portanto, meu ato que age nelas. E quem impede meu caminho gostaria de impedir-me a continuação de minha criação, impedir meus passos, atar-me as mãos a fim de que não haja. Nossa, meu Deus, é muito sério, né? E ele realmente está dando um recado para quem está tentando impedir a vida divina agir. Porque se a vontade divina se apresenta e a criatura e a pessoa não quer, está impedindo a vontade divina de agir na vontade humana. Meu Deus. Então, por exemplo, se fazer, não fazer de tudo para o livro do céu ser conhecido,
para que ela continuasse escrevendo sobre o Fiat Divino. Se fosse alguma coisa nesse sentido, né, de não querer, não fazer de tudo, não dar a vida para poder essa verdade ser conhecida, para essas verdades serem publicadas. Né? E teve a situação lá do livro do céu no Santo Ofício. Santa Luísa estava viva ainda. Então, meu Deus do céu. Colocar no índice de livros proibidos. O que ia fazer? Impedir que as pessoas tivessem acesso ao livro do céu. Impedir que as pessoas tivessem acesso ao livro do céu. Impedir que a gente vivesse o propósito da criação. O livro do céu traz a revelação do propósito da criação. Então, impedir que as almas tenham acesso a esse livro é muito sério. É um delito, é impedir o caminho, o passo ao meu querer na vontade da criatura, porque é com esse livro que a gente tem acesso a esse conhecimento para poder deixar Deus livre da liberdade para Ele agir na nossa vontade. Sem o conhecimento não tem como eu falar Deus age na minha vontade. Eu não sei que existe essa forma de viver, eu não sei que eu fui criado para isso. É no livro do céu que tá revelado isso. É no livro do céu que está essa revelação. Então, se a gente é impedido de tocar nessas verdades, de ler essas verdades, é um delito. É um delito. Porque Ele criou a gente para isso. Então, impedir que a gente conheça isso é um delito. Graças a Deus, não. O livro do céu está totalmente... foi tirado, né? Não existe mais índice de livro proibido. Foi tirado e ele é totalmente aprovado pela igreja. Totalmente. Então, você ficar aí... então o livro do céu vai no índice de livro proibido. Fica aí na ignorância. Eu não vou ler, então. Já foi aprovado. Totalmente aprovado. Lê a tese do padre Anúzio. Totalmente aprovado pela igreja. Então, é muito sério, né? Muito sério. Impedir. Meu Deus do céu. Por isso, criei as criaturas. E elas têm que saber para que elas foram criadas. E aqui no livro que está escrito, é Deus que está falando, para me formar tantos caminhos nas vontades humanas, para poder ter meu caminho contínuo. Contínuo, o que ele falou? Modo constante, contínuo. Para poder ter meu caminho contínuo na criatura. E ser sempre ele agindo na sua vontade. Antes desse livro, as pessoas não sabiam disso, os santos não sabiam disso, a igreja não sabia, não tinha esse conhecimento, essa revelação. Então, Deus agiu, fez muita coisa, mas Ele quer contínuo na criatura, agir continuamente nela. Um ato que Ele faz na criatura, que deixa Ele livre para agir, faz um bem imenso, né? Imenso. Imagina Ele agindo continuamente numa criatura. A gente vê o exemplo de Nossa Senhora. Ele agindo continuamente nela, o que trouxe. Então, Ele quer isso para todas as almas. É um convite para todos viver isso. Ele agindo continuamente na sua vontade. Uau! Quantos bens admiráveis, efeitos admiráveis que vai fazer esses atos. A gente nem consegue ver tudo, como ele falou no outro trecho. Então, a gente não fica preso nisso. Eu quero ver, então, esses efeitos admiráveis. Se eu estou vivendo a vontade divina, eu quero ver esses efeitos admiráveis, incríveis. Eu quero ver. O segredo é como foi falado. Não se atente a isso. Você não vai conseguir ver, porque a gente é muito pequeno. Então, é a palavra que se encarna. Não precisa eu ver para pegar. Testar, assim, tipo, eu quero ver se realmente é isso mesmo. Meu Deus, é muito sério o que ele tá falando. E quem impede meu caminho gostaria de impedir. Se ele tá falando isso, quem impede meu caminho é porque tinha alguém querendo impedir o caminho dele. Ele não fala nada à toa, não. Jesus não vem falar nada à toa. Tudo tem um propósito. Se ele tá falando isso, é porque tinha alguém querendo impedir o caminho da vontade divina ser conhecida.
colocando obstáculo, dúvida, perturbação, dúvida. Tinha. Quem impede, se ele está falando isso é porque tinha alguém querendo impedir o caminho. Quem impede o meu caminho gostaria de impedir a continuação de minha criação. Meu Pai do céu, é muito sério. Impedir meus passos, atar minhas mãos a fim de que não haja. Você imagina você atando as mãos de Deus para Ele não agir? Meu Pai do céu, não gosto nem de pensar. E quando a gente impede a vontade divina de agir, porque também ele está falando que é alguém que, mas pode ser você mesmo, você que está lendo, saber qual é a vontade, querida, e não fazer, impedir, porque quem vai fazer é Deus. E quando a gente não dá liberdade para Ele fazer, não corresponde, a gente está atando as mãos dele. Você quer agir, se você age com a sua vontade humana, a divina fica presa, atada. Então é o que foi falado ontem na live. Deus, a situação que Deus está, que é a hora que a Aline chorou, como que é a situação que Deus está? Atado. Deus é muito injustiçado. A vontade dele está amarrada por muitas mãos. Muitas vontades que não reinando, né? O homem reinando, a vontade humana. Muitas almas vivendo na vontade humana e as mãos de Deus atadas. Aí a gente vai viver na divina vontade para reparar tudo isso. Em reparação de todas essas que deixam as mãos de Deus atadas. Que impedem a continuação da criação. Quem impede, ele está falando aqui, quem impede meu caminho gostaria de impedir a continuação de minha criação. E quando a gente não age com a vontade divina, não deixa ela agir, não é a gente que age com a vontade divina. É a divina vontade agindo na nossa vontade, mas com a nossa vontade, você tem que querer. Então, se você não quer, você impede isso, que isso aconteça. E se formar o caminho na vontade humana, a gente está... Quando você não adere ao plano de Deus, não vive o propósito da criação, é esse delito que é cometido. Então é muito sério. Mas assim, tem muita gente que não sabe, não teve acesso ao livro do céu, tá atando as mãos de Deus, não tá deixando Deus agir. É muito sério, mas mais sério ainda é quem sabe essa verdade. Mais sério ainda é você saber disso e continuar deixando as mãos de Deus atadas. Mais sério ainda, mais sério é você conhecer o livro do céu, é ter acesso a essa informação e não aderir, e não viver isso. É muito sério. O não fazer minha vontade parece que seja coisa de nada, porém é o maior, tá vendo? Ele tá falando, meu Deus do céu. O não fazer minha vontade parece que seja coisa de nada. Eu não sei, eu vou fazer de vez em quando. Em alguns momentos eu faço, mas se for muito difícil eu não faço. Não é tão grave assim. Deus é misericordioso. Se você sabe de tudo isso, tem essa informação, sabe qual é o propósito para o qual você foi criada e não vive, é muito sério. O não fazer minha vontade parece que seja coisa de nada, porém é o maior dos delitos. Que clama vingança diante da majestade divina para as pobres criaturas. Especialmente... Aí, tá vendo? Meu Deus, é o que ele estava falando. Mais grave ainda é quando você sabe. Especialmente, aí o delito fica maior ainda, tem um agravante, especialmente quando se conhece que minha vontade quer que se faça uma ação, que quer um sacrifício, e não o fazendo, é como se a verdade quisesse ser refutada. E isto é pecado contra o Espírito Santo e clama vingança diante de Deus. Meu Pai, é verdade. Nossa, que dor. É muito sério o que ele está falando, né? Muito sério. O maior delito é não fazer a vontade de Deus. O maior delito que clama vingança diante da majestade divina. Especialmente quando se conhece o que a vontade quer que se faça. Que quer que faz uma ação, que quer um sacrifício. E não fazendo é refutar a verdade. E Deus é a verdade.
Isso é um pecado contra o Espírito Santo e clama vingança diante de Deus. Então, saber que Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Um exemplo. A gente sabe, Ele está falando aqui. A gente sabe, Ele estava falando. Eu quero que a minha vontade seja conhecida, que venha o meu reino, e você saber disso. E não fazer o que tem que ser feito, não fazer o sacrifício. Isso para todo mundo, esse recado é para todo mundo, para toda a humanidade. Para quem está sabendo disso, quem conhece essa verdade. E não faz uma ação, e não faz o que ele está falando. É como se a verdade fosse refutada. Isto é pecado contra o Espírito Santo e clama vingança diante de Deus. Conhecer minha vontade e não fazê-la é fechar o céu, romper as relações divinas e não reconhecer o domínio divino que cada criatura está obrigada a conhecer e submeter-se ao que meu querer quer, mesmo quando custasse a vida. Mesmo quando custasse a vida. Meu Deus, é muito sério. Conhecer minha vontade e não fazê-la é fechar o céu, romper as relações divinas, é romper relação com Deus. Conhecer o que Deus quer, então é muito importante a gente ficar muito atento. Conhecer o que Deus quer e fazer tudo, exatamente tudo que Ele quer. Conhecer minha vontade e não fazê-la é fechar o céu, romper as relações divinas. E não reconhecer o domínio divino que cada criatura está obrigada a conhecer e submeter-se ao que meu querer quer. Toda criatura, por justiça, está obrigada a conhecer e submeter-se ao que a divina vontade quer. Ele é nosso Criador. É obrigação nossa se submeter. E a vontade dele só quer o bem, ela é amor puro. Então, mesmo quando custasse a vida. Por isso, seja atenta, adora a minha vontade e o que tem disposto de ti, se queres contentar o teu Jesus. Aí o que Deus estava falando da igreja, né, na escola. Tudo que aconteceu e acontece na igreja tem um propósito, né, como foi falado esses dias no vídeo que foi postado no grupo Fiat, que Deus foi destronado. Ele foi retirado, né? A igreja foi retirada. Não tem mais nenhum país que tenha a igreja assim como um braço direito do governo, que pede, que governa, nenhum país que governa junto com a igreja. O Estado é laico. Então o Estado não tem religião. Porque antes tinha. A religião oficial é a igreja, é o catolicismo. Então tinha essa relação muito forte, né, da igreja com o governo. E da igreja governar junto com o governo. E aí isso foi retirado. E aí as pessoas olham para isso e falam, a igreja, o Deus foi tirado, não sei o quê. E aí pensa assim, é uma tragédia, mas aí a gente vê o que Deus quer. Ele fala, o reino dele não é deste mundo. O que ele quer reinar nos corações, é ter a lei dele, a vontade dele gravada em todos os corações. Cada alma ser um tabernáculo vivo. E então, tudo que está acontecendo está caminhando para o reino da vontade de Deus. Para o reino da divina vontade. Tudo que está acontecendo, tudo que Deus está permitindo. O Estado laico é porque realmente ele não quer governar o mundo, não. O trono dele não é no mundo. Tem uma cadeira para ele lá, para Deus, para a igreja católica, lá no Palácio da Alvorada, lá, junto com o presidente da República. Junto com o presidente da República, está lá o bispo do lado dele, governando. Não é essa a intenção de Deus. O Estado, o que Deus quer governar é o coração de cada um de nós. Cada um nós somos criados para ser morada divina. O trono de Deus é na nossa alma. Então, tudo está caminhando para isso. Aí os tradicionalistas veem isso e falam assim, a igreja, o reino de Deus vai triunfar. O triunfo da igreja vai ser quando voltar a cristandade. Eu também não sabia disso, cristandade.
que é a cristandade. A igreja governando junto com o governo, né, civil. Que o triunfo da igreja vai ser isso. O triunfo da igreja vai ser retornar desse jeito. Meu Deus. O triunfo da igreja vai ser cada vez ela ficar mais crucificada para ressuscitar em Cristo e ser realmente o que Deus quer. Espiritual. Né? Então tudo tem um propósito. E aí Deus mostra pra gente isso, né? Tudo o que está acontecendo é para o reino da divina vontade. É para tudo que está acontecendo, todo o rumo da história, toda essa confusão, né? Toda essa confusão que a gente vê, tudo não é uma confusão, é tudo Deus organizando tudo para o reino da divina vontade. O ecumenismo, por exemplo, porque se a igreja fecha o diálogo com as outras religiões, o reino da divina vontade é universal, é todas as criaturas. O reino da divina vontade é universal. Não é só o que é para todos. Vai ter uma religião única, a católica, mas Deus não quer forçar nada. As pessoas têm que vir por livre e espontânea vontade, têm que querer, por uma verdade, por um conhecimento, querer ser católico. E a gente vê muitos exemplos hoje de pastores voltando, querendo ser satanista, pastor, se convertendo para a igreja católica, muitos, né? Então mas se fechar o diálogo com eles, então tem que ter esse diálogo, então é com esse propósito. Tudo, Deus tira um bem de tudo, tanto da vontade, na vontade permissiva dele tem consequência, mas ele tira um bem dessas consequências, né? Então desse que parece uma confusão e não sei o que, ele tira um bem. Para reunir todos os povos. Então, o ecumenismo tem a parte que a gente acha confuso e tudo, mas tem essa parte boa de reunir tudo. E o reino é todo mundo, é universal. A igreja está caminhando para o reino, como foi falado na escola. Essa frase Jesus falou. A igreja está caminhando para o reino. Então, fique em paz. Tudo que está acontecendo é porque a igreja está caminhando para o reino da vontade divina. Uma confusão geral. Por que está uma confusão geral? Porque o homem está no governo. O homem está no poder. A vontade humana ainda está reinando em muitas almas. Então, ela é a chave do inferno. Então, como estaria tudo em paz se o homem vive na vontade humana? Se não vive na divina vontade? A paz só se Deus morar em cada pessoa e governar cada pessoa. Só assim é paz, felicidade e alegria. Se o homem ainda governa com sua vontade humana, é a chave do inferno. Ela é a chave do inferno. Então, aí vai acontecer que vai vir um anticristo para falar que vai arrumar toda essa bagunça, esse caos. Todo esse caos, ele vai vir para ser a solução do problema. Ele vai vir para ser a solução econômica, a solução na política, a solução da fome, a solução da guerra. Ele vai vir para ser a solução. Mas ele vai ver, mas aí a gente vai assistir a confusão que ele vai trazer. Ele é o anticristo, ele destrói. Ele vai destruir tudo, vai virar mais confusão ainda. A religião que ele vai trazer do anticristo, aí o que vai acontecer? Aí que o ser humano vai cair na real. Meu Deus, o que a gente fez? Porque o anticristo vai ser chamado. Ele vai ser chamado, as pessoas vão querer ele. E aí vão ver a besteira que fez. E aí só quando enxergar isso, que eles vão chamar por Jesus. Jesus vem consertar o que a gente fez. Vai ficar uma coisa pior do que estava. Vai ser pior do que estava. E aí a humanidade vai chamar por Deus. E vai ter que chegar nesse ponto de ver vai ter que chegar no ponto do anticristo para poder as pessoas chamar pelo reino de Deus. Por Deus, pelo reino dele. Vai chegar nesse ponto. Então fique em paz, está tudo caminhando para o reino da divina vontade.
Tá tudo lá no Apocalipse, tá se cumprindo tudo o que Deus falou. Então fica firme com Deus, é isso que tá acontecendo. Tá tudo caminhando para o reino. Tá tudo lá na Bíblia, tá se cumprindo as profecias. Né? Então fique em paz que tá tudo bem. Então é isso que uma das coisas que Jesus falou na escola, né? Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.